Gente, graça e paz, tudo bem? Amém. Hoje eu tô aqui sozinho, não vai ter apresentação das meninas, porque foi todo mundo passear de tarde e não voltaram até agora. Olha. Clube da É dia? Luluzinha. Iam fazer um negócio só da mulherada lá e as meninas foram junto. Não. Bom, Amém. hoje nós estamos chegando ao fim da nossa série de confissão. Estamos bem próximos de encerrar o livro Celebração da Disciplina, que dá tema nessa nossa série, né? As disciplinas espirituais. A gente está bem perto de encerrar Obrigada. e eu acredito que essa série de estudos deve ter afetado vocês como afetou a nossa vida. É a nossa expectativa. Espero também que essas disciplinas estejam sendo alvo do interesse de vocês. Colocar isso em prática é o que deve nos motivar. Amém. E eu espero também que vocês estejam sendo sinceros diante de Deus e diante dos irmãos para pedir ajuda para aquelas disciplinas que vocês encontram maior dificuldade de realizar. Amém. Ao mesmo tempo, espero que vocês estejam compreendendo que as disciplinas, elas são uma maneira de alcançarmos uma vida espiritual mais saudável. Portanto, elas não são um fim. Ou seja, não é sobre criar uma regra, mas é sobre aprender que disciplina faz parte de uma vida espiritual saudável. Cumprimento de regras, não. Aqui vale a pena pontuar algumas coisas. Na maioria das vezes a gente tem a interpretação equivocada sobre a palavra disciplina. E a gente confunde disciplina com legalismo. Disciplina não é legalismo. Disciplina é aquilo que eu conscientemente realizo para alcançar um fim maior. Então, a beleza não está na disciplina, está naquilo que ela promove. Quando eu medito, quando eu oro, quando eu leio a escritura, quando eu me proponho a praticar solitude, quando eu peço a Deus um coração de servo, quando eu realizo confissão, eu estou me tornando mais parecido com Cristo, eu estou me aproximando do Senhor dessa maneira. Então não é sobre cumprir só aquela regra, é sobre utilizar isso como um meio para chegar a um determinado fim. Né? Então a gente não pode confundir, pessoal, disciplina com legalismo, para também não confundir liberdade com baderna. Porque a gente pensa que a liberdade é o descompromisso total, é eu não precisar me envolver com nada de fato sério, porque eu não tenho a obrigação de fazer essas coisas, não. Liberdade é não me deixar escravizar por nada. É sabendo que Jesus me removeu de um jugo e agora eu não posso ficar prisioneiro de coisa alguma. Por isso, sendo livre, eu empenho todas as minhas forças em buscar a Deus, em viver uma vida ordenada pelo Senhor. Então uma pessoa livre, ela não é desorganizada. Uma pessoa livre, ela não é bagunçada. Uma pessoa livre, ela é ordeira. Por quê? Porque ela sabe que nem mesmo o tempo pode governá-la. E se ela vive uma vida de atraso, o tempo está sempre apontando o dedo para ela dizendo: você não sabe dominar a si mesmo. Então isso é só para a gente começar. Porque de todo coração eu quero que vocês estejam praticando essas disciplinas. É o que eu espero, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar lendo a Escritura. Abre comigo, por favor, sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5. Tiago 5. Tiago, capítulo 5. Tiago 5,17, por favor. Perdão, 16. Tiago 5,16. Vamos ler juntos? Alguém pode ler para nós aí? Portanto, confessem seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha que legal. Vamos repetir a leitura? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, quando eu confesso meu pecado a alguém, alguém ora por mim, isso tem uma eficácia muito grande. Vocês já ouviram falar, pessoal, da Didaquê, né? Vocês conhecem esse documento? Já ouviram falar dele? Bom, Didaquê. Conhecia em Cacoal. Boa, Robson, lembrou da conversa. Bom, pessoal, o início do segundo século, ele foi marcado pela ausência física dos 12 primeiros apóstolos. Os 12 primeiros apóstolos estavam mortos, o último deles foi João. E após essa ausência dos 12 primeiros apóstolos e com a continuação da atividade apostólica, a igreja primitiva se viu preocupada em, de forma bem concisa, escrever um documento que fosse capaz de orientar as pessoas sobre como viver a vida cristã. E esse documento, essencialmente didático, muito simples na sua forma e muito objetivo nas suas instruções, foi escrito e chamado de Didaquê. Era uma maneira, no segundo século, de instruir novos irmãos sobre como viver a vida cristã. Esse documento ele não é inspirado, portanto, ele é apenas uma ferramenta de consulta às práticas da igreja cristã do primeiro e do segundo século, mas ele é considerado um documento altamente confiável pelos historiadores e pelos estudiosos da Escritura. E, portanto, sendo confiável, ele serve como base histórica para nos trazer esclarecimentos sobre como é que os nossos irmãos do segundo século viviam e entendiam algumas questões da prática cristã. Como eu falo, estudiosos das Escrituras, porque a pessoa que estuda a Escritura também tem que estudar a história secular. Vocês entendem isso, né? Vocês estão me acompanhando? Sim. Ok. Então esse documento ele é datado do segundo século. Ele nos traz algumas informações muito importantes. E uma das informações que ele traz diz respeito à confissão. A Didaquê, ela é muito pequenininha e ela é dividida em pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Ela é bem objetiva, ela tem um formato textual similar aos catecismos, que eram basicamente orientações objetivas dadas para crianças e para novos convertidos a fim de instruí-los na fé. E no ponto 4 da Didaquê está escrito o seguinte: precisais fazer confissão dos vossos pecados na igreja e não entrar em oração com consciência culpada. Olha que interessante. Eu estou citando a Didaquê para vocês, lembrando que ela não é um documento inspirado, após lermos a carta de Tiago, que é inspirada. Por que lembrar, após a leitura da carta de Tiago, da Didaquê? Para mostrar que confissão sempre foi uma prática da igreja. Perdida no decorrer do tempo, ou melhor, distorcida no decorrer do tempo, e após a reforma protestante, mal compreendida. Então, o que o catolicismo romano distorceu da confissão, os cristãos pós-reforma mal interpretaram. Então, nós estamos resgatando o valor da confissão. E é importante valorizar a confissão, porque na semana passada nós fomos instruídos a confessar. E nessa semana eu vou ensinar vocês a receber uma confissão. Então, se eu não valorizo uma coisa, eu não estou apto para ser um instrumento na operação dela. Ou seja, se eu não confesso, para que eu vou ouvir confissão dos outros? Então, antes de explicar sobre como ouvir uma confissão, eu quero perguntar para vocês:
Vocês estão praticando isso, pessoal? Quem nos últimos dias confessou algo a alguém ou abriu o coração para alguém aí? Já deve saber, né? Profeta, Oi? eu e a Gui já tivemos um momento gostoso com a Fernanda, cara. Legal, muito bom. A gente exercitou um pouco. E na terça-feira à noite tivemos um momento de confissão aqui também com a pastora. Nós 4. Muito legal. Então eu digo a vocês, antes de a gente estar pronto a ouvir a confissão de alguém, nós precisamos estar dispostos a fazer a nossa. Então, meus queridos, não se considerem imunes à disciplina da confissão, tá? Então, sem mais demoras, a introdução foi longa demais. Vamos embora. Como ouvir uma confissão? É o nosso último ponto da nossa aula. Como ouvir uma confissão? Bom, a primeira coisa que se requer de quem vai ouvir uma confissão: viver uma vida de cruz e viver uma vida de confissão. Primeiro critério. Então, ó, eu fiz uma introdução gigante só para fazer o primeiro apontamento. Quem não vive uma vida de cruz e não aplica na sua vida o significado de confissão, não pode ouvir confissão. Viver uma vida de cruz, de confissão. E levar uma vida de confissão. Então eu preciso viver uma vida de cruz, porque numa vida de cruz eu me identifico com o outro. Eu lembro que antes de sermos uma comunidade de santos, nós somos uma comunidade de pecadores. Boa. Então eu sei que a cruz é o lugar em que todos nós nos encontramos, porque o que há em comum entre todos nós na cruz, nenhum de nós é digno de Jesus, e todos nós merecíamos a cruz que ele levou sobre si. Ou seja, o sacrifício de Jesus vem sobre todos nós nos trazer perdão. Então, se todos nós precisamos ser perdoados, é porque todos nós somos pecadores. Então, eu não julgo o outro que errou, antes eu o ouço e o ajudo. Então, uma vida de cruz automaticamente me leva a uma vida de confissão. Então, a primeira coisa é ter uma vida de cruz e ser um praticante da confissão. A segunda coisa necessária para ouvir uma confissão é não contarmos para ninguém o que ouvirmos. Essa é a primeira também. Segundo ponto, para viver uma vida de confissão, é não contar para ninguém o que nós ouvimos. No momento de uma confissão, pessoal, existem situações em que a gente se depara com problemas que não consegue resolver sozinhos, não é verdade? Sim. Uma pessoa vem, por exemplo, e conta para você algo que ela fez e pede ajuda para você. Você se sente sem a devida experiência para poder ajudar o irmão. E aí você ouve a confissão dele e, sem ele saber, você vai e conta o que ele te disse para outra pessoa, porque a outra pessoa, segundo você, é capaz de ajudá-lo. O que você está fazendo é ético? Sim ou não? Não. Não. Qual seria a maneira ética, pessoal, de resolver essa situação? Falar com a pessoa primeiro. Falar com a pessoa primeiro. Perguntar para ela, ou melhor, ser sincero com ela, dizendo: ó, isso que você está me contando, eu não consigo sozinho te ajudar. Eu recebo aqui a sua confissão, nós vamos orar juntos, o Senhor vai te perdoar, mas você precisa dar passos adiante, porque uma confissão, ela exige uma resposta.
e alguém vai precisar te acompanhar, meu irmão. Então veja bem, isso que você fez precisa ser levado para fulano de tal. Então eu informo essa pessoa que alguém mais tem que saber. E aí o que eu faço? Eu a encorajo a por si só procurar a pessoa e me comprometo com ela a fiscalizá-la. Porque vocês lembram que a confissão, ela traz responsabilização, vocês lembram disso? Sim. Sim. Traz responsabilização sobre quem confessou, de mudar de prática, e dá a quem ouviu a confissão autoridade para ser uma espécie de fiscal mesmo. Alguém que vai ali cobrar não por maldade, mas por amor, a fim de ver esse irmão mudar. Ou seja, na responsabilização, quem ouviu a confissão tem o direito de pedir contas de quem errou. Tipo, você tá mudando? Então eu vou falar para esse irmão, ó, eu acho que você precisa procurar fulano, porque isso é sério demais. Fulano precisa saber, nós precisamos da ajuda de fulano. Se você não procurar fulano, eu vou ter que procurar. Então até quando você vai procurá-lo? Primeira situação. Segunda, você já afirma para a pessoa, olha, isso que você me disse requer ajuda. Eu te peço autorização para procurar fulano de tal e contar para ele o caso. Geralmente, uma pessoa que está fazendo uma confissão sincera, não está manipulando a situação, ela não vai fazer objeção que alguém mais entre naquilo para ajudá-la. Mas, ao mesmo tempo, levando em consideração que essa pessoa está confiando em nós, nós precisamos levar isso só para aquela pessoa e para mais ninguém. Ou seja, aquilo que você fala para mim, eu só falo para minha esposa se você me autorizar. Se você não me autorizar, minha esposa não tem que saber. Então, confissão a gente não reparte com o melhor amigo, a gente não conta para a esposa, para o marido, a menos que alguém nos autorize a isso. Por quê? Porque ao chegar em mim, nós já aprendemos, eu represento o corpo de Cristo, portanto eu represento o próprio Cristo. Eu libero perdão sobre essa pessoa, eu a abençoo, ela está livre. O que eu faço com o pecado dela? Jogo fora e não toco mais naquele assunto. Eu só vou mexer com aquilo se precisar de algum tipo de tratamento posterior. Terceira situação. Existe algum momento em que a confissão de alguém precisa ser levada adiante mesmo contra a vontade daquela pessoa? Sim ou não? Sim. Em que situações? Eu entendo que é situações em que o corpo também está sendo... Eu não estou conseguindo escutar, pessoal. Estou falando, profeta, aqui em situações em que há necessidade de ter uma disciplina por parte do corpo, né, por parte do Sim. responsável. Mas nesse caso, vamos considerar assim, pastora, que o irmão seja uma pessoa resistente, diga, ah, pastora, mas eu não acho que tem que levar adiante, eu não acho que tem que contar para outros presbíteros, eu não acho que tem que contar para a igreja. Quem confessou determina o tipo de disciplina que precisa receber, sim ou não? Não. Não. Quem confessou, confessou. Quem confessou só tem o direito de confessar, não tem o direito de escolher disciplina. Quem confessa o seu pecado... Vocês estão me ouvindo? É que travou na hora de fazer a pergunta. Quem confessa não tem direito de escolher. Não tem direito, exato. Isso mesmo, tio Emílio. Quem confessa não tem direito de escolher disciplina. Qual que é a pergunta? A pergunta foi, a pessoa confessa um pecado, ela tem o direito de escolher como é que vai ser realizada a disciplina? Por exemplo, eu não acho que tem que falar para a igreja, eu não acho que precisa conversar com o presbitério, eu não acho que precisa fazer assim. Ela tem esse direito?
Qual é o direito de uma pessoa que confessa o seu pecado? Travou de O novo. profeta travou de novo, mano. Qual é o direito de uma pessoa que confessa o seu pecado? Submeter, né? Exatamente, o direito dela é ser cuidada através da submissão. Isso foi uma oportunidade que o Senhor deu para ela. Deus dá um direito a todo aquele que confessa, o direito à restauração. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então não é que, quando nós falamos direito aqui, entendam, é metafórico, tá? Não é no aspecto legal. Nós estamos falando de uma relação de causa e efeito, entendem? Eu confesso e a minha confissão automaticamente me coloca em uma situação em que eu estou sendo curado, estou sendo tratado. Então, sendo eu a pessoa em tratamento, não sou eu quem define os remédios que eu tenho que tomar. Outras pessoas definem como cuidar de mim. Então eu não defino disciplina quando eu sou quem confessa. Agora, existe uma outra situação, agora vou ser específico, em que não se pergunta para quem confessou o que deve ser feito. É a situação em que a confissão traz algum tipo de perigo para a vida. Por exemplo, alguém diz para você, eu vou matar a minha esposa essa noite. Você precisa pedir autorização para tomar as devidas precauções para evitar uma tragédia? Sim ou não? Não. Então, quando existe um perigo de vida, de morte, perdão, um risco de morte, então essa questão da guarda do segredo, ela já não vale mais. Ela é mitigada, né? Todas as vezes que a vida corre perigo, o sigilo fica em segundo plano. Vocês estão entendendo isso? Sim. Legal, legal. Então, segundo ponto, claro, né? Sobre não contarmos a ninguém a confissão. Já sabemos quando é que a gente pode levar adiante e em que situações a gente pode levar até sem que a pessoa consinta. Então, terceiro ponto. Necessita aquele que ouve uma confissão de ter vida de oração. Precisamos de uma vida de oração. Esse é o terceiro? Terceiro ponto. Nós estávamos só explorando o segundo ponto até agora, aqueles exemplos. Precisamos de uma vida de oração, pessoal. Por que precisamos de uma vida de oração, galera? Porque nem com toda a experiência possível nós teremos condições de conhecer todos os meios para alcançar os melhores fins. Nós sempre precisaremos de ouvir o Senhor para ter discernimento. Então nós oramos para que o Senhor possa nos orientar. Nós oramos para estarmos cheios de discernimento para ouvirmos. Porque existem situações em que nós ficaremos sem saber o que fazer. Mas o Espírito do Senhor nos dará discernimento para resolvermos de maneira correta cada situação. Então não pense que confissão é resolvida de maneira humana. Isso é altamente espiritual. Quando ouvir uma confissão, permaneça em oração enquanto ouve, para que o Senhor possa iluminar sua mente, a fim de que você possa trazer as palavras corretas e a orientação adequada. Tá chovendo bastante aí, hein? Você escutou? Tô vendo a janela lá brilhar lá no fundo, já uns 3 brilhão lá. Tá chovendo muito aqui. Aquele meme que tá chovendo e daqui a pouco calejando. Quarta coisa, pessoal, que precisamos para ouvir uma confissão.
Precisamos ter a maturidade de ouvir calados. Precisamos ter a maturidade de ouvir calados, resistindo à tentação de interromper quem está falando. Precisamos ter a maturidade de ouvir calados, resistindo à tentação de interromper quem está falando. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Qual foi a disciplina que nos ensinou que é melhor ouvir que falar? Solitude. É isso aí. A prática da solitude, olha que louco, olha que belo, me habilita a ser um bom ouvinte. Sendo eu um bom ouvinte, sabendo a hora certa de usar as palavras, eu vou me tornando sábio, e isso me torna alguém apto para ouvir uma confissão. Você já tentou contar algum fato para uma pessoa que fala demais? Você não consegue contar. É ruim. Meu Deus, é péssimo, hein? Você não consegue contar. Algumas pessoas são persistentes. Falam 1, 2, 3, 4 vezes, tentam. Outras param na metade da história e o outro que deveria estar ouvindo nem percebe que a história parou pela metade. Atravessa o assunto e continua o assunto. Então, numa confissão, nós precisamos estar resistindo à tentação de interromper quem fala. Quinto ponto, pessoal. Esse quinto ponto ele tem uma familiaridade com o ponto 3. No ponto 3 nós falamos sobre ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração não é o que eu faço durante a confissão, é o que eu faço antes de uma confissão. Ter uma vida de oração é o que eu sou todo dia. Porque pessoas que têm vida de oração têm experiência com o Senhor e recebem dele sabedoria. Aqui, no ponto 5, a orientação é: permaneça em espírito de oração, enquanto alguém confessa. Já explicamos por quê. Se eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma contínua relação com o Senhor. E se eu estou em atenção total, em oração durante a confissão, Deus pode me iluminar a mente com uma orientação específica para aquela pessoa. Às vezes uma palavra, uma imagem pode vir à sua mente, você comunica isso àquela pessoa e aquilo vem como uma bomba para libertar ela de uma culpa, de um medo, de um cativeiro, enfim. Último ponto, pessoal. Sexto ponto. Não basta aconselhar. Não basta aconselhar, não basta dar conselho. É preciso orar no final da confissão. Lembram que nós lemos Tiago, capítulo 5, versículo 16? Sim. O texto começa falando sobre confissão, no meio fala sobre oração
e encerra falando que a oração pode muito em seus efeitos. Lembram disso? Isso. Tem coisa, pessoal, que o aconselhamento não vai resolver, mas a oração pode resolver. Glória a Deus. Você vai ouvir a confissão da pessoa, você vai aconselhá-la, e às vezes algo ainda não mudou dentro dela, mas durante a oração isso tudo pode ser ativado. Então, ore com a pessoa no fim da confissão. Não só ouça e nem só dê conselhos. Ore com ela. Eu quero encerrar essa lição pedindo para você abrir comigo, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19. Todos acharam? Sim. Amém. Olha só. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Só quero ler esse texto com vocês. Pessoal, muitas vezes na Escritura, o fogo é utilizado como símbolo para expressar algum tipo de verdade. Em algumas vezes ele é usado para falar de juízo, em outras vezes ele é falado para falar de intensidade. Até para falar de juízo ele também tem esse sinal de intensidade. O lago que arde com fogo e enxofre, por exemplo, ao receber essas características, nós temos uma noção da intensidade da condenação que há naquele lugar. Mas em contrapartida, a gente também vê o fogo sendo utilizado para falar de paixão, de vitalidade, de vida que pulsa, ou seja, de intensidade no bom sentido. E Paulo, ao comparar o espírito aqui a uma chama, ele não está diminuindo a personalidade do espírito, não. Para Paulo, o espírito é uma pessoa. Mas a relação precisa ser cultivada assim como se cultiva uma chama. Assim como se cuida de uma chama para que ela se mantenha acesa. Eu não sou muito bom com churrasco. Muitas vezes meu pai, na adolescência, tentou me ensinar. E depois que eu fui ficando perto dos 30 anos, já pai, que eu fui perceber o quanto era importante aquelas lições que meu pai queria me dar. No fim do ano agora, ele esteve aqui e eu atentamente percebi cada detalhe do que ele fazia enquanto ele acendia a churrasqueira. Faltou ele fazer um tutorial para mim, na verdade ele fez, eu só não gravei. Meu pai me ensinou a como acender uma churrasqueira e a como manter a chama acesa. E o que eu percebi basicamente é que o segredo de uma churrasqueira acesa tem a ver com oxigênio, combustível e ausência de cinza sobre a chama. Quanto mais cinza sobre o carvão que ainda não foi queimado, menor a possibilidade dele pegar fogo. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu não quero fazer um tutorial sobre como acender churrasqueira. Mas eu quero dizer para você que não é de agora que a Escritura usa o fogo como ferramenta para ensinar para a gente que vida espiritual precisa ser mantida acesa. Lembra do texto de Levítico que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará?
Sim. Sabe o que os sacerdotes tinham que fazer? Continuamente remover as cinzas. Onde é que eu quero chegar com isso? Pecado não confessado apaga a chama. É cinza sobre o altar. Não subestime o poder de pequenas transgressões. Elas amontoam o seu coração e daqui a pouco você apagou a vida de Deus em você. Tem gente com uma dificuldade tremenda de orar, de ler Bíblia, de se relacionar com Deus e não sabe como é que isso chegou a esse estágio. Chegou muito provavelmente através de pequenos pecados que não foram levados a sério. Gente, eu quero enfatizar aqui. Se existe algo que você já tentou resolver sozinho e você não consegue, você precisa confessar isso. Uma vida em oculto, uma vida dupla, uma vida de esconderijos, é uma vida de cinzas. E isso apaga a presença do Espírito em nós. Eu não estou dizendo que ele vai sair de você, mas se Paulo o compara a uma chama, a relação precisa ser cultivada. Por exemplo, é possível permanecer casado com uma pessoa dormindo em quartos separados? Sim ou não? Não. É. Só que não significa, veja bem, você tem um casamento, contratualmente falando, mas você tem uma relação? Não. Por que é que o cônjuge permanece na casa que você está e não vai embora? Às vezes porque ele não quer ser prejudicado, mas na maioria das vezes é porque ele entende que ele tem um compromisso com aquele com quem ele não está nem dormindo. Então o compromisso faz permanecer em uma casa onde aparentemente ele não é bem-vindo. Onde é que eu quero chegar com isso? Deus fez conosco uma aliança. O Espírito permanece em nós por causa da aliança que nós fizemos. Não pense que a obrigação que Deus tem de cumprir sua aliança faz com que você o trate como se ele fosse um qualquer. Lembre-se que nessa aliança ele ainda tem o controle. Ele ainda governa. Então uma vida de submissão, pessoal, também tem a ver com confissão. Se você está botando o espírito no quarto ao lado, você precisa jogar o pecado fora, não o espírito. Então assim, eu acho que não é necessário uma lista de pequenos pecados. Geralmente a gente sabe. É que a gente acostuma com aquilo que faz errado e passa a mentir para si mesmo. E daqui a pouco a nossa mentira se transforma em uma verdade. Um exemplo. Eu fico ocultando um pecado, minha vida não anda, e aí eu faço pequenos esforços para mudar a minha vida. Só que os pequenos esforços que eu faço não incluem mudar a minha conduta em relação àquele pecado. Eu não abandono aquela prática. Aí o que eu costumo fazer? Eu costumo responsabilizar Deus porque as coisas não aconteceram. Ah, eu oro, mas nada acontece. Eu leio a Bíblia e nada acontece. Estou na comunhão e nada acontece. Não, senhor, você não fez nada disso. Você está tentando mascarar uma coisa com boas práticas. Isso se chama religião. Vou ainda dar o exemplo do casal que está dormindo em casa separado. Isso é mais em quarto separado. Isso é mais ou menos assim, ó. O casal dorme em quarto separado e no outro dia, um dos cônjuges, que é o cônjuge que está fazendo questão de dormir em quarto separado, ele decide fazer um almoço daqueles. Compra tudo caro, faz um negócio tal, não sei o que, bababá, cheio de balangandã. Senta na mesa, serve você, mas não te pede perdão, não toca no assunto e à noite volta a dormir em quartos separados. O que é que aquele almoço mudou na relação? Mas como é que aquele almoço me ajuda a mascarar o problema? De uma forma muito simples. Eu faço de conta que está tudo bem, mas o problema que nos separa eu não quero resolver. É um exemplozinho bem michuruca, mas eu quero que você entenda isso.
Então, o Senhor geralmente diz assim, ó, me dá aquele negocinho lá que você está escondendo. Ah, Senhor, eu vou melhorar, vou ser um dizimista melhor. Me dá aquele negocinho. Ó Deus, estou te entregando minha profissão. Me dá aquele negocinho. A gente fica enchendo a orelha de Deus de promessa, mas o que deveríamos entregar a gente não entrega. Então, não façamos isso, amém? Chega de falar. Alguma dúvida, pessoal? Profeta? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, e na verdade eu queria até solicitar, porque eu vejo a necessidade do corpo ainda acerca de exercer paternidade e conhecer de fato o que é paternidade no meio do corpo da igreja. Quando eu confesso entre meus irmãos e oro pelos meus irmãos, eu estou exercendo paternidade um com os outros, certo? Sim. Porque eu percebo que tem gente que ainda não entendeu isso. É claro, pastora, que a paternidade, propriamente dita, ela envolve uma relação de irmão mais maduro e irmão menos maduro. Sim. Nem todo o que ouve uma confissão age como um pai. Ou seja, necessariamente não está exercendo paternidade. Mas está, de alguma maneira, liberando amor sobre o corpo? Sim ou não? Sim. Sim. O pai é glorificado nisso? Sim. Por que eu estou fazendo essa separação? Porque a paternidade propriamente dita, ela tem muito a ver com essa compreensão de que o outro está derramando um tesouro sobre mim e eu preciso me submeter. E às vezes, aquele que eu procuro para confessar, eu vou procurar uma vez só. Então eu nem cheguei a desenvolver uma relação de fato de paternidade. Mas o que o outro fez é cooperar para formar Cristo em mim. Entendem? Amém. Vocês entendem isso? Por exemplo, na prática, eu posso desenvolver uma relação com a pastora em que ela me acompanha, me orienta, puxa minha orelha, me disciplina. Isso é paternidade? Sim. Sim. Mas aí eu tô num dia ruim e ela tá ocupada. E aí eu preciso abrir meu coração. Eu posso abrir meu coração com o Robson? Você pode. Na hora que o Robson me ouve e me abençoa, Cristo é glorificado? Sim. O Pai é revelado? Sim. Isso faz do Robson um pai sobre a minha vida? Não. Entendem a diferença? Mas eu entendo o que a pastora está dizendo. As relações de vocês é que ativarão os pais que vocês deverão ser. Se vocês não aprenderem a serem filhos que se submetem uns aos outros, vocês nunca serão pais. E a preocupação da pastora aí é o seguinte: se vocês não cuidarem mutuamente uns dos outros, vocês não conseguirão ser uma comunidade que cuide dos de fora. É por aí, eu acho, a preocupação da pastora, não é isso, pastora? Sim, a gente tem falado isso, inclusive. A gente tem orado nesse sentido e a gente tem falado aí. Sim, eu imaginei que fosse essa a sua preocupação. Por isso que eu estou aqui traduzindo essas palavras. Gente, isso para nós é muito sério. Eu tô com uma situação aqui que eu considero ela muito bonita. Um jovem me procurou para uma conversa e ele veio aqui em um dia meio incomum. Ele é muito próximo da gente, ele veio em um dia incomum e ele me disse que precisava muito falar comigo, que ele tinha uma coisa muito séria para me falar. Quando ele falou que precisava muito falar comigo e tinha uma coisa muito séria para me falar, ele me falou com o rosto vermelho, os olhos cheios de lágrima. O que qualquer pessoa pensaria? Aconteceu uma tragédia. Deu ruim. Ele chegou aqui, sentou para conversar comigo e ele disse assim: profeta,
Eu não aguento mais não viver uma vida de oração. Eu não aguento mais nos turnos ver as pessoas orando e só eu não. Eu estou desesperado, eu não quero ficar para trás. Irmão, vocês não sabem a alegria que aquilo me trouxe. Porque uma pessoa considerar que não orar é algo tão grave, é porque o entendimento dele foi transformado. Porque normalmente as pessoas não dão a mínima para isso. Elas procuram a gente para falar que elas estão grávidas, que elas traíram os cônjuges, que elas roubaram o patrão, que elas mataram alguém. Mas deixar de orar não é pecado. Esse jovem levou isso tão a sério que ele falou: eu preciso que você me discipule. Eu vou vir na sua casa todo dia para você me ensinar a orar. E ele está vindo. E para ele, cada minuto que ele consegue ficar orando é uma vitória. Oi? Que discipulador ele arrumou, hein, mano? Profeta. Irmão, vou fazer uma confissão pra você, cara. No turno de oração em Cacoal, cara, eu fiquei babando vendo você orar. Cara, é muito profundo, velho. É um trem de louco. Vou dar um exercício para vocês, gente. Para o turno aí, aproveitando. Gi Paraná, pega essa no seu espírito. Acostumem-se a fazer duas coisas. A anotar as orações que vocês fazem no secreto. Isso é uma bela maneira de ver como Deus comunica conosco. E segundo, aprendam a orar de boca aberta. Falem. Ah, mas eu oro na mente, o Espírito não ouve quem ora na mente? Ouve. O problema é que a sua mente se confunde. E você não sabe nem mais onde você estava na oração. Quando você fala o que você ora, você consegue raciocinar a oração e continuá-la. Você já entrou numa oração mental que daqui a pouco você estava num lugar que você nem imaginava, tipo, cara, o que eu estou pensando? Agora quando você ora com a boca, isso aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, você se corrige quando você fala uma besteira. Eu tenho um amigo que ele conta que um dia ele estava com tanto sono, que orando de boca aberta ele disse assim: Deus, abençoe esse irmão, repreenda todo mal, abençoe o diabo. Opa, não abençoe o diabo não. Essa história é real, mas o que eu acho interessante, quando ele ouviu o que ele disse, ele se corrigiu. Aprendam a orar. Os maiores espiritualistas, os homens que viveram vidas de oração intensa e transformaram isso em obras literárias, todos estimulam as pessoas a orarem falando, em voz alta. Eu me converti numa igreja neopentecostal, né? Então eu aprendi a orar escandalosamente. O povo fala: ah, Deus não é surdo. Eu sei, mas eu sou burro, então eu preciso gritar. Eu escrevi uma música orando, mano. Então aprenda a falar. Eu me lembro que na minha adolescência eu orava tão escandaloso que para não atrapalhar o vizinho, eu botava o travesseiro na cabeça, metia a boca na cama e ficava... Então aprenda a orar de boca aberta, porque você ouve o que ora e desenvolve a oração. Então, o Robson está falando isso aí é porque eu e o AP estávamos falando sobre os turnos. Os nossos turnos têm sido muito gostosos, mas eu ouço o que ele ora. Ele ouve o que eu oro. Nós ouvimos as nossas orações e desenvolvemos ouvindo. Quem não consegue ouvir o que ora, não consegue desenvolver oração. Deixa eu parar aqui. Gipa, vou parar. Ó, eu só gravei a dúvida porque o pessoal me reclamou que tinha dúvida e que não tinha quem respondesse. E aí eu passei... Só um minutinho, já vou voltar. E aí hoje eu dei um bônus pra Gipa, pra Rolim, pra galera, respondendo a pergunta de Cuiabá. Amo todos vocês aí, galera das outras comunidades. Agora eu vou falar só com o pessoal de Cuiabá.